Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional e nós estamos acompanhando por esse livro do Warren Wiersbe, Palavras de Hoje, o Antigo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, meu povo, vocês estão animados? Olha, nós já estamos no 7º dia. Vamos lá. No Antigo Testamento serão 100 dias, depois mais 100 dias no Novo. Glória a Deus. Paz, meu povo, bom dia. Vamos lá, vamos começar? Antigo Testamento, dia 7. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Deuteronômio 3, 22. Quando disse essas palavras, Moisés estava recapitulando para a nova geração de israelitas a jornada do Egito até Canaã. Seus antepassados haviam derrotado reis poderosos, Seom e Og, Deuteronômio 2, 26 e 3, 11. E Moisés usou essas vitórias para encorajar Josué a confiar no Senhor, entrar na terra prometida e conquistá-la. Você e eu não estamos guerreando contra nações poderosas, mas temos de enfrentar os dominantes deste mundo tenebroso. Efésios 6, 12. Para tomar posse da herança em Cristo, não devemos temer o inimigo, tanto quanto devemos temer o fracasso. Para tomar posse do mundo que Deus tem para nós, Hebreus 4, do 1 ao 9. Portanto, precisamos entender 3 tipos de medo. Há medos normais que precisam nos deixar alertas. Toda criança necessita ser avisada sobre os perigos de atravessar a rua, brincar com eletricidade ou facas, nadar em águas profundas ou ingerir veneno. Ter medo de ferimento e morte é mortal. E quando nos encontramos em situações de perigo, esse medo nos alerta a promover mudanças e buscar ajudas. O soldado medroso espalha o desânimo, e o soldado desanimado provavelmente não vence a guerra. Deuteronômio 23, 4 e 8. Há também medos anormais que paralisam. Minha enciclopédia apresenta 4 páginas de fobia, com 4 colunas de fobia cada página. Meu dicionário define fobia como estado de angústia impossível de ser dominado, que traduz por violenta reação de evitamento que sobrevém de modo relativamente persistente quando certos objetos, tipo objetos de situações, fazem presentes, imaginados e mencionados. Se você tem medo de tomar banho, sofre de ablutofobia. Mas se tem medo de sujeira, sofre de misofobia. Algumas pessoas sofrem de laxanofobia, ou medo de vegetais, de verduras. Porém, um número maior ainda sofre de acrofobia, medo de altura. Há, porém, o medo que nos estabiliza e que todos os crentes precisam ativar: o temor do Senhor. O temor do Senhor é o temor que elimina todos os outros temores. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 112, 1. Leia o Salmo inteiro e descobrirá que o temor do Senhor elimina todos os medos a respeito da nossa família, pobreza, trevas, causa em juízo, uma série de outros temores. Temer o Senhor não significa encolher-se e rastejar com medo que o nosso Pai nos destrua, mas ter sempre respeito amoroso e obediência jubilosa em relação ao nosso Pai Celestial, porque o amamos e queremos agradá-lo. Precisamos respeitar Deus e obedecer-lhe por causa de quem Ele é, pelo seu caráter e sua autonomia sobre nós.
A.W. Tozer escreveu em A Raiz dos Justos: ninguém pode conhecer a verdadeira graça de Deus sem antes conhecer o temor de Deus. Conhecemos o temor de Deus, não precisaremos ter medo do inimigo, porque o Senhor lutará por nós. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7. Saber significa compreender os fatos do mundo, e sabedoria é saber usar esses fatos para fazer a vontade de Deus e glorificar o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111:10. O nosso maior inimigo é ignorar a sabedoria espiritual, conforme lemos na palavra de Deus. Ele abençoa os que temem o Senhor. Salmo 115:13. Quero começar esse devocional ensinando a vocês algo muito precioso que eu aprendi. O medo não é real. Escreve para mim no chat. Vamos já começar interagindo? O medo não é real. O medo, gente, ele não existe. Ele não é real. Vocês viram o que o autor escreve aqui? Tem gente que tem medo de vegetal. Tem gente que tem medo de tomar banho. Tem gente que tem medo de tanta coisa. Deixa eu ver o que ele coloca aqui. De sujeira. Tem gente que tem medo de... o que ele coloca mais aqui? De verdura. Gente, é cada medo. Eu tenho uma seguidora que tem um parente dela que tem medo de sair na rua. Dentro de casa, um parente faz tudo. Se mandar a pessoa lavar a louça, ele lava. Fazer um bolo, faz. Fazer uma comida, ele faz. E é um homem, tá? Se você mandar ele já é um homem com mais de 20 anos, o menino não terminou o ensino médio, porque ele tem medo de ir pra rua. Agora você me responde, por quê? Por que esse menino não vai pra rua? Medo de trovão. Gente, chove todos os dias do ano? Chove? Me responde. Não chove. E o medo que ele tem é dele talvez sair na rua e talvez chover. Porque se chover e vir um trovão, esse trovão vai pegar nele e ele vai ter medo e ele vai morrer 365 dias preso dentro de casa há mais de 5 anos com medo de trovão. Ele não sai na rua. Por fim, ele aceitou, viu, e Renatinha, fazer uma psicanálise online. E aí ele tá fazendo. Depois eu vou pegar com ela o resultado final. Ele precisa exatamente de quebrar. O medo é uma crença. Eu creio no medo. E o medo é uma crença que me limita. Por isso que a gente fala que o medo é uma crença limitante. Talvez para você seja um absurdo uma pessoa não sair de casa. Nunca, sob nenhuma hipótese. Ele mora num prédio. Ele não entra no elevador. Porque se chover, a cabeça dele, o elevador para. E se parar, ele fica preso no elevador. Porque choveu, trovejou, e ele fica... Vocês entenderam o cenário que ele cria? Ele cria um cenário e a decomposição do cenário dele é essa, sempre. Eu não posso ir descer, porque eu não posso pegar um elevador, porque se eu pegar um elevador, porque se chover, tiver um trovão, vai parar o sistema e eu não vou conseguir descer. Essa é a vida dele. Eu não posso descer de escada, porque se chover, pode ser que caia um raio na escada de incêndio e a escada de incêndio pode ser derrubada, porque ele cria cenários imaginários. E talvez para você seja um absurdo, e para mim também, e para ela também, tá? Para nós que não temos este medo, essa crença limitante, talvez para nós isso seja assim um absurdo. Mas o medo paralisou aquele rapaz. O menino, ele amou o menino. Fica dentro de casa.
preso. Ao invés de estar estudando, saindo na rua, fazendo uma faculdade, namorando. Como é que namora? Como é que arrumou uma esposa desse jeito? Ele já tem mais de 20 anos. Ele tá nessa fase de 20 aos 30. Desde o ensino médio, preso dentro de casa. Sabe por quê? Medo. O medo, talvez o seu medo não seja o medo que ele tem, mas talvez o seu medo, ele seja o medo de você viver o que você já viveu. Vamos lá. Tem um primo assim, a timidez, senso de inadequação fez com que ele não queira sair para nada, nem amigos, casa e quarto. É isso. É medo. O medo paralisou essas pessoas. Medo de se relacionar, medo de trovão, medo de água, medo de vegetal. Tem gente que tem medo de vegetal, gente. Tem gente que tem medo de qualquer coisa. Não é só o medinho de escuro de criança. Medo. Sabe o que é isso? O inimigo, o diabo, ele vai entrando por uma brechinha. Quando você vai permitindo que o inimigo entre por uma brechinha, por isso que é muito temerário você criar um filho com base no medo. Porque quando você cria um filho com base no medo, você pode desenvolver nele uma fobia e ele nunca mais sair dessa cena. Nunca mais. Quando você cria um ser humano, eu não sei como foi a criação desse menino, né? Mas quando você cria, quando você desenvolve esses medos, quando você começa a abraçar o medo, essa vira a sua crença. E ali, ao contrário disso, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer ao Senhor nos faz não ter medo de nada deste século. Então nós não temos o medo, nós tememos ao Senhor. E porque tememos ao Senhor, temos espírito de coragem. Deixa eu ver, Carol. Eu tenho um grande medo de voltar a estudar, faculdade. Eu sinto bloqueio, já tentei, difícil começar. É como se eu nunca fosse conseguir. Deixa eu te contar uma coisa, Carol. Ou você começa a temer ao Senhor, ou esse seu medo, ele vai simplesmente destruir o teu futuro. Porque esse medo de faculdade, daqui a pouco você substitui para os seus relacionamentos. Você substitui para a tua vida secular, mais um pouquinho você para de dirigir, mais outro pouquinho você para de frequentar lugares, mais um pouco você para de conversar com pessoas, medo disso, medo daquilo, medo acolá, medo vai... Nós estamos em 2023, eu conheço pessoas que até hoje andam de máscara, álcool em gel, luva, que não deixa ninguém entrar dentro de casa. Chegou na porta da casa da pessoa, tem que tirar o sapato, passar um banho de álcool. Então, assim, eu conheço gente assim, até hoje. Até hoje. Nós já passamos 3 anos na pandemia. Mas, assim, esse negócio de falar em público, Carol, não é para todos. Não tem problema. Falar em público, gente, não é para todos. Ser uma poliana não é para todos. Falar em público requer perfil, tá? Na faculdade, quando você não tem esse perfil, outro colega vai apresentar o trabalho, você só tem que ficar lá na frente quietinho de boa, tá? Mas eu tenho que apresentar para monografia. Gente, isso aí é lá no último semestre. E aí você vai apresentar no último semestre para banca e só, não tem mais ninguém não. Então, assim, é um medo que ele não existe. É um medo que é irreal. Você entende como um medo que não funciona, ele simplesmente não chegou. Ele não... Peraí, deixa eu ler aqui. A Evelyn contando que o primo dela usou isso como gatilho. Apresentar um trabalho na faculdade, largou e não voltou. E não quer mais, só regride nesse sentido. A outra, não consigo tirar minha carteira de motorista porque eu tenho muito medo de trânsito. Então, vocês estão simplesmente permitindo que o medo domine vocês. Uma pessoa com medo, ela não teme o Senhor. E uma pessoa com medo não é sábia. Infelizmente, eu tenho que contar um segredo para vocês. A única forma de sermos sábios
É temendo ao Senhor. E se você tem medo, você substitui o temor do Senhor pelo medo. Porém, o medo não existe, o medo não é real, o medo é uma implantação do demônio dentro de você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você começar com essa história de medo, você é um tolo. Você é uma tola. Meu Deus, essa hora da manhã. Desculpa, gente. Coloca isso, tatua no seu coração. Coloca assim, ó. Eu não quero ser mais tola. Renuncia. O medo, ele não existe para ser vivenciado. O medo, ele existe para ser renunciado. O diabo, a gente expulsa, a gente não deixa ele entrar dentro da nossa vida, tá? O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. O medo, ele não é real. O medo, ele é uma implantação demoníaca para você ser uma tola, uma boba. É isso que você é. O medo te faz de boba, ele te joga de um lado para o outro, de um lado para o outro. Passa ano, sai ano e você não sai do lugar. Tem mulher que tem medo de ser traída de novo. Quem é que tem medo de ser traído de novo? Quem é que tem medo de ser traído de novo? Deixa eu te falar, tem homem que tem também medo de ser traído de novo. Se você ficar com esse medo, isso pode acontecer de novo. O que eu mais me temia me sobreveio. Jó. Acho que é Jó 3, 15 ou 25. Dá uma olhadinha lá. O que eu mais me temia me sobreveio. Os meus maiores medos aconteceram. Sabe por quê? Porque você está projetando uma dificuldade. Você está projetando um futuro. Nós vivemos uma desconstrução das nossas crenças. É aquilo que a gente projetou. Eu tenho medo de ser traído de novo. Eu tenho medo de ser traído de novo. Então, beleza, pode ser. Há uma grande chance, há uma grande possibilidade que você seja traído de novo. Porque você faz o seu medo a sua crença. Então, a sua vida não é baseada no temor do Senhor, mas em uma tolice. Uma tolice. Isso mesmo, a Tâmara, ela é psicóloga. Vamos lá, vamos ler o que ela escreveu. E geralmente, deixa eu ver o que a Tâmara escreveu. E geralmente, a gente fica declarando os nossos medos, chamando eles à existência. Exatamente. Nós ficamos projetando essa verdade. Adriana, mas porque o meu marido ainda não teve o coração alcançado por Deus. Isso não existe. Muitos homens não têm o coração alcançado por Deus e são homens dignos. Não é isso que vai fazer o seu marido te trair ou não, mas o caráter. Os homens que passaram pela minha vida me machucaram demais e sempre faz o mesmo. Sabe por quê? Porque você está desconstruindo essa verdade, vivenciando ela. Uma amiga minha me ligou semana passada para falar exatamente isso. Você sabe o que eu disse para ela? Essa é a verdade que você está projetando. Por que você está vivendo essa desconstrução? Você projeta essa verdade, que é os homens te machucarem, e aí você vive essa realidade. O que eu mais me temia me sobreveio. Ele sobrepuja aquele texto que diz: a memória vou trazer aquilo que me dá esperança. Então, onde está a sua fé? Onde está a sua crença? Ela está baseada no quê? No medo? Aquilo que eu mais temia me sobreveio no texto de Jó ou no texto de Lamentações. A memória vou trazer aquilo que me dá esperança. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Então você precisa, na verdade, Carol, presta atenção. Você não precisa focar nos seus relacionamentos. Você tem que focar na sua paternidade. Porque existe um pai que nunca te rejeitou. Nunca. E você foca no pai biológico e você esquece que o teu pai, ele tem uma mesa preparada para você. Ele tem uma mesa. Evelyn, você tomou muito cuidado, principalmente se você convive muito com ela. Olha aqui, minha mãe tem esse pensamento muito forte que leva ao receio,
que a dificuldade venha, que o medo, a escassez do futuro exagerada, temo que ela esteja construindo essa realidade. Não, ela está, não precisa nem temer. Ela está construindo essa realidade, ela nunca vai sair desse ciclo, porque ela é uma tola. Ela é uma tola, ela é uma boba. Então a tolice nos leva a ser bobas. Mulher, que palavra forte. Porque isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Então, você decide não ser mais tola. Você fala pra mamãe, ó, desculpa, você tá sendo tola. Essa é uma realidade que você constrói. Não é a minha realidade. Não pode ser a sua realidade. Você está construindo essa realidade. Você está com medo de escassez. Você vive com base na escassez. A escassez é o seu domínio. Você não pode ser dominada. Você não vai ter escassez mais de nada, não. Chega, esse nível já acabou. Como ajustar o caráter depois de adulta? A Adriana tá muito crente. Adriana, tu tá muito crente, Adriana. Como ajustar? Temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. É a única chance. Vamos lá. Fiquei entre a vida e a morte. Todos achavam que ia morrer, menos eu. Nunca passou pela minha cabeça. Eu tinha fé. Pronto. Pronto, gente. Todo mundo pode achar que você vai morrer, mas você só vai morrer na hora que tem que morrer, porque senão isso vai ser um testemunho. É um testemunho. Agora eu vou falar para vocês. Toma muito cuidado com a tolice. A tolice vai ser o comandante da sua vida ou a fé? Quem é que vai... Também a fé, na verdade, né? O medo é a fé no lugar errado. É a fé no demônio, é a fé no inimigo. Quando você é uma pessoa tola, você é uma pessoa escrava do demônio. Toma muito cuidado, não deixa o inimigo entrar na sua vida, né? Não deixa o inimigo entrar na sua vida. O que é ter uma fé inabalável? Que a Vânia está perguntando. A pergunta não é bem isso. Como ter uma fé inabalável? Baseada na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você sabe por que a gente não tem fé? Sabe por quê? Porque a gente não está conectado com a palavra. Porque o nosso ciclo de pessoas são pessoas do mundo, né? Pessoas seculares. Você para se alimentar de coisas que não são do Senhor. A gente para. Conversas, pessoas, ciclo, séries, filmes, vídeos, lugares. Se você for para o cinema e estiver passando na televisão uma cena inadequada, você fica ou você sai? Ai, eu paguei a pipoca. Você fica ou você sai? Ai, Polly, eu fico. Pois é, né? Você está se alimentando daquilo ali. Séries, vídeos, filmes, histórias, lugares, pessoas. Se o seu coleguinha de trabalho secular for fazer uma festa num bar, você vai ou você não vai? Mas pode, todo mundo vai. Pessoas, ciclos, vídeos, lugares, ambientes. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pessoas já mudaram o lugar, porque eles sabiam que aquele lugar eu não iria. Tem amigo meu que me liga e fala, eu vou fazer meu aniversário nesse lugar, eu sei que você não vai. Você vai ficar chateada se eu fizer nesse lugar? Eu falo, de forma alguma. Você é livre. Você é livre. Depois, quando te ver, eu te dou um beijo, eu te dou um abraço. Vai ser muito legal a gente se ver. Acabou. As pessoas são livres para frequentar o ambiente que elas quiserem. Mas eu também tenho que ser livre para não frequentar esses ambientes dela. Tá? O medo é a fé no lugar errado. O verdadeiro temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Se você não temer ao Senhor, você não tem o caráter de Cristo. O nosso temor, ele precisa estar só no Senhor. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de... Falar em público é uma coisa que é de perfil, tá? Não vou nem citar isso. Eu tenho medo de fazer uma faculdade, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo... Você vive baseado no seu medo. E quem vive baseado no seu medo é um tolo. Tolo, um bobo, um preso, um escravo.
Me desculpa ser verdadeira. Ah, como que eu faço isso? Substitui pelo temor do Senhor. E como que eu faço para substituir pelo temor do Senhor? Começa a ler a palavra. Começa a se mergulhar no Evangelho. Começa a orar. Você está orando muito pouco, quase nada. Uma pessoa que tem a vida baseada no medo, ela está orando nada. Porque se você tem medo de tirar a sua carteira de motorista e você sabe que isso é uma crença limitante, você precisa, no mínimo, renunciar a isso até que. Então eu sou crente. Eu tô com medo de tirar minha carteira de motorista, pois eu vou bater em um jejum. Só termina esse jejum no dia que eu tiver com a minha carteira na minha mão. Eu vou renunciar a isso todos os dias. Só termino o dia que eu tiver com a carteira na minha mão. Vou apresentar 7 salmos por dia. Só tiro o salmo dos 7 salmos por dia, o dia que eu bater uma carteira na minha mão. Eu vou declarar louvores, cantar louvores 3 vezes por dia. Só paro o dia que eu tiver com a minha carteira na minha mão. Vocês entendem a diferença de quem sabe que tem uma crença limitante e que não vai se limitar por isso, ou uma pessoa que se deixa levar? Ah, eu tenho medo de ser traída. Então eu vou bater um jejum até que esse medo vá embora. Eu vou ficar nesse jejum até que eu vou botar uns 7 salmos por dia. 7 salmos. Eu vou oferecer 7 salmos a Deus por dia. Eu vou entregar uma oferta. Eu vou cantar louvores. Eu vou me conectar com a fé. Eu vou me conectar com a presença. O problema é que a gente se conecta muito pouco com a presença, ou quase nada, ou praticamente nada. Passou o dia inteiro, tu nem orou por isso. Você ficou ali, dormindo abraçada com o seu medo. Ai, peraí, deixa eu ficar aqui, ó. Deixa eu ficar aqui, dormindo abraçada com o meu medinho. E você vai dormir abraçada com ele a vida inteira. A vida inteira. Anular o medo, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Exatamente. Ou você começa a fazer isso, ou você vai continuar vivendo como um tolo a vida inteira. Você quer ser um tolo? Você quer ser uma pessoa paralisada? Deus nos deu foi um espírito de coragem e não um espírito de tolice. Um espírito de coragem é o que te incentiva a ir, a fazer. Pois é, Carol, aí fica difícil, né, Carol? Poli, já tentei fazer isso de jejuns, mas eu quebro. Faça o jejum que você vai fazer. O problema é que vocês querem fazer jejum radical demais, né? Tira um item da sua alimentação, tira um pão, tira um refri, até que, né? Ou você faz sabendo que você é adulta. Eu sou adulta, então eu vou fazer. Ou você não faz, né? Tira algo que vai ser pesadinho, mas que você vai conseguir fazer. Tira um item, sabe? Tira um queijo, tira, sei lá, tira pão, tira bolo, tira alguma coisa que você vai fazer, tá? Macarrão, tira pizza. Pizza não é uma coisa que você come todos os dias, mas no dia que for pra pizzaria você vai sentir. É isso. Gente, a nossa fé, ela precisa ser baseada no temor do Senhor. Se conecte com a palavra e você vai vencer os seus medos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é Deus quem arranca do nosso coração os medos. Senhor, nós queremos ter uma fé baseada no santo temor do Senhor e não nos medos deste século. Nos alinhe a tua verdade, Senhor, e nos deixe estar mais conectados com a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Um beijo. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional sem medos. E esse devocional que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é principalmente de Jesus. É por causa de Cristo que eu estou aqui e nós estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Um dia cheio da graça para vocês, que hoje vocês se realinhem com a verdade, nós nos realinhemos com a verdade e que a gente vença os nossos medos, porque todos eles são crenças limitantes, para que a gente perca o caminho da salvação. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.